Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, conforme combinado. Ei, Josandra, boa noite. Falem pra mim como que está o áudio. Estou eu aqui na saga dos filtros. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta no relacionamento. Como identificar, como melhorar. Vamos focar aqui no relacionamento tóxico, abusivo. E a doutora Josandra já está ao vivo aqui na nossa sala, na nossa live. Falem para mim, por favor, como que está o som. Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos falar aqui sobre comunicação não violenta no relacionamento. Vocês sabem que eu falo muito aqui no perfil sobre o relacionamento abusivo, tóxico, e a comunicação é um dos fatores que tem pesado muito, muito mesmo. A comunicação, a indiferença no relacionamento. Então, hoje nós vamos falar aqui de casos reais, exemplificar para vocês. Ei, Josandra, fala para mim como que tá o som, por favor, e pode me mandar o convite para você entrar aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. E eu quero pedir para vocês, principalmente as meninas, clicarem nesse aviãozinho aqui embaixo, na direita, encaminhar para todas as suas amigas, principalmente aquelas que estão de verdinho, tá? Porque você nunca sabe qual amiga que está passando por uma situação. E o nosso filtro aqui, que eu vou acabar tirando mesmo. Ei, Josandra, boa noite. Mel, que bom poder falar com você. Igualmente, é sempre um prazer te receber aqui, né? Te agradeço por tão prontamente ter aceito o convite. Como que tá o som? Fala pra mim. Atender essas expectativas, né? Com certeza, nós vamos conseguir levar informação de qualidade para essas mulheres, né? E casais, porque nós sabemos que o conhecimento liberta, né, Josandra? Informação é a chave, tá? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, doutora Josandra e eu vamos falar aqui sobre comunicação não violenta, mais voltado para o relacionamento abusivo, onde nós vamos abordar as questões da Lei Maria da Penha também. Você que tem essa dúvida, será que eu estou num relacionamento tóxico, abusivo? Será que o que eu estou vivendo é normal? E como que eu faço para tomar uma decisão? Quem pode me apoiar nessa questão? E a doutora Josandra vai falar isso para nós, né? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa live. Para você que não me conhece, eu sou a Mel Viana, eu sou especialista da saúde e bem-estar do casal, sexóloga em formação, e eu estou me especializando em relacionamentos abusivos e suas diversas ramificações, tá? E uma delas é a questão da comunicação. A questão da comunicação afeta muito, né, doutora? A questão dos relacionamentos, a indiferença. Será que uma comunicação não violenta é só quando rola aquelas palavras rudes? Será? Então, a minha missão é fazer com que você, mulher, tenha um relacionamento leve, saudável e vibrante, mas a começar de vocês mesmos, porque a gente precisa entender que é necessária essa transformação interior para refletir no exterior, tá? E a saída é para dentro, tá? Então, nós viemos aqui trazer informações de qualidade
para que você se fortaleça e quebre esse ciclo de violência que muitas vezes, né, doutora, vem acarretar aí o feminicídio. Então, eu vou deixar a doutora se apresentar, porque ninguém melhor do que ela para falar sobre esse trabalho bonito que ela tem e super importante em uma das fases aí do relacionamento abusivo. Tá bom? Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada aí por aceitar o convite, tá? Não, eu que agradeço, Mel Viana, por esse convite. É sempre bom estar conversando com você, né? O ano passado a gente já tinha feito uma live, combinou de fazer outra, Oi. acabou que a Uhum. gente conseguiu construir isso. Mas esse espaço da internet, que é um espaço que está sendo utilizado, principalmente depois da pandemia, para essas trocas, né? A gente não pode ficar só com os fake news. A gente precisa ocupar mais esse espaço com essas trocas de conhecimento e construir, de fato, uma rede de apoio que dialogue com tantas pessoas e principalmente com tantas mulheres aí por esse Brasil e para todos aqueles que têm acesso a essas informações pela internet. Eu sou É Josandra Arruda, verdade. sou advogada, sou especialista em política pública de gênero e raça, e a minha conversa aqui hoje não é muito bem dentro dessa questão só da pauta do direito, né? A pauta do direito que é a minha área de atuação profissional, mas eu sou Sim. professor e hoje eu participo, hoje não, há mais de 20 anos, participo da União Brasileira de Mulheres, né, que é uma entidade nacional que dialoga sobre essa pauta da violência doméstica e das políticas públicas para as mulheres no Brasil. A nossa presidente Certo. aqui no estado do Espírito Santo é a Milena Werneck, e eu participo dessa organização há bastante tempo. Então, é importante estar ocupando esse espaço para dialogar sobre esse assunto que é tão importante, né? A comunicação não violenta, um tema muito novo e que, se a gente Uhum. compreender, a gente pode mudar a história de muita gente aí. Ah, com certeza. A doutora está falando lá do Espírito Santo, né? Que eu tive o prazer de conhecê-la, né? Nós fizemos aí um trabalho bacana no ano passado. Essa questão aí da violência doméstica, ela é tão grave, tão séria. E até na live, meninos já me relataram, falaram assim, meu, não deixa de fazer as lives, deixa as lives gravadas, porque muitas mulheres têm até receio e medo de entrar nas lives. Doutora, sabia disso? Justamente por estar buscando informação. Porque uma das armas aí do abusador é a manipulação, é cercar, isolar essa vítima, né? Porque através do gaslight, que é a manipulação mental, ela fica confusa e sabe, será que eu estou num relacionamento? Será que a doida sou eu? Será que eu estou num relacionamento assim dessa forma, né? E assim, nós sabemos que o relacionamento, né, com a violência doméstica, o relacionamento abusivo, ele tem várias fases, né? Porque é um ciclo que se repete. E o que eu venho falar aqui da comunicação não violenta, tá? Vamos começar, assim, falando da comunicação não violenta, mas depois eu quero, sim, aprofundar nessa questão e dar ajuda às mulheres, onde que nós buscamos esse apoio. Porque não basta, doutora, só sair, né? Falar, vou sair dessa residência aqui, vou sair dessa casa. E aí? E depois? Muitas retornam, por quê? Porque têm filhos pequenos, porque não tem condição financeira, porque não tem um apoio psicológico e social, não é verdade? A senhora já deve ter visto muitos casos assim, né? E a gente, assim, enquanto especialista, acaba se decepcionando um pouco, fica um pouco triste quando a gente perde aqueles ganhos, né, que a vítima teve, porque é muito difícil sair ali daquele ambiente. E aí, quando ela retorna, a gente acaba ficando triste. Mas por quê? Tem que ter todo um planejamento em torno dessa questão, né? Então, o que seria, gente, essa comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela se baseia na compaixão, no amor ao próximo, né? Você não usar palavras rudes, você não ser rude com a outra pessoa. Eu gosto muito de dar um exemplo, sabe, doutora, sobre a questão da comunicação. Ao invés de você falar, por exemplo, vamos supor, eu odeio passar por esse caminho com você. Eu odeio que você dirija o carro dessa forma, porque muitas mulheres passam por isso também, né? Então você vai falar, olha,
Que tal nós passarmos por um outro caminho, como se fosse uma ideia? Que tal a gente passar por esse outro caminho? Que tal você dirigir de uma outra forma, dar uma ideia para essa pessoa? Você não vai estar ali agredindo, você não vai estar afetando, né, diretamente. E a mesma coisa que eu vivo falando com as meninas. Isso serve para os homens também, doutora, mas a gente sabe que apenas 10% dos relacionamentos abusivos é da mulher contra o homem, né? A maioria é dos homens contra as mulheres, por isso que eu estou falando dessa forma. Mas você pode falar assim, olha, eu odeio quando você xinga palavrão comigo. Você vai falar o quê? Eu me sinto mal quando você faz dessa forma comigo. Quando você fala dessa forma comigo. Porque aí você vai estar se explicando melhor para essa pessoa. E quando você ouve da pessoa que você ama uma palavra rude, né, que eu não preciso aqui citar exemplos, né? Mas você ouve uma palavra rude de uma pessoa que você ama, uma pessoa que você confia, é muito mais doloroso, né? Muito mais doloroso. Então a gente tem que ponderar dessa forma. Uma comunicação não violenta seria baseada aí na troca de informações e com compaixão, tá? O que atrapalharia essa comunicação entre os casais, né? O que atrapalha? É o julgamento moral, né? Quando você entra ali com o seu ponto de vista, você quer impor aquele ponto de vista, você julga a outra pessoa por uma atitude que ela teve de uma forma direta, de uma forma que prejudica, você compara essa pessoa com outra, né? Nossa, sua irmã é muito mais bonita que você, a sua irmã é muito mais batalhadora que você, a sua irmã, a sua prima, ela deixa a casa muito mais arrumada que você, ou seja, isso aí está atrapalhando já o fluxo de informações, né? E quando você nega a sua própria responsabilidade, isso atrapalha a comunicação também entre o casal. Então, eu quis citar algumas coisas aqui da comunicação não violenta, tá? Porque isso é uma abertura. Nós sabemos aí que o relacionamento abusivo ele é formado por ciclos, e o primeiro ele é formado pelo ciclo da lua de mel, né? Que é quando o abusador ou a abusadora faz de tudo para agradar, quando ele quer fazer de tudo para a pessoa ter confiança. Depois vem aquele ciclo, a fase que gera tensão, né? Então, nessa fase da tensão é que pode entrar essa questão da comunicação aí agressiva também, tá? Eu fiz uma pesquisa, doutora, no meu Instagram, perguntando, né, quem já esteve num relacionamento abusivo, tá? 57% tiveram certeza que tiveram um relacionamento abusivo, 29% tem certeza que não, e 14% não tem certeza. Então, assim, é importante também levar esse tipo de informação, porque tem muitas pessoas que nem sabem que estão passando por uma situação de violência, né? Você já presenciou algum caso assim? Alguma coisa nesse sentido? Sim, na nossa atuação, né, as mulheres que nos procuram, e no diálogo, na conversa, a gente começa a perceber que ela já vivia essa situação há muito tempo e que ela só toma o conhecimento depois que o caso já está numa situação muito pior, né? Porque não percebe esses meandros dos relacionamentos. Quando Quando já você, está na explosão mesmo. quando você vai apresentando aí, é, como é que eu posso dizer, o que é de fato, né, a comunicação não violenta, quando você fala desse julgamento moral, da compaixão, da responsabilidade, né, dos pedidos que você tem que fazer, dos reconhecimentos, a gente pode colocar isso em várias etapas da nossa vida, né? Não só nos Uhum. relacionamentos homem e mulher, não só nos relacionamentos entre casais, de forma afetiva, mas em vários espaços da nossa vida, a gente está sempre reproduzindo isso, né? Reproduzindo e muitas vezes sem perceber Uhum. que a ação nesse mundo é uma ação sem empatia com o outro. A gente durante os últimos períodos que nós passamos aí, parece que a nossa humanidade ela foi, Se né, perdendo. se perdendo no processo. E a pandemia ela nos colocou nesse lugar, que agora eu estou
dentro da minha própria casa e eu não conheço nem as pessoas que vivem comigo. E foi muito As pessoas se fecharam mais. Uhum. várias pessoas, vários relacionamentos se perderam com essa proximidade, né? Quando que a gente imaginaria que o fato da pessoa estar mais próxima dos seus entes queridos, das suas pessoas queridas, iam criar-se tantos conflitos assim? Tantos atritos, né? E uma das Porque aumentou a questão da violência doméstica, né? E o número de divórcios também, né? Enquanto passamos pela pandemia. E a gente percebe que muito dessas situações elas foram criadas pela nossa dificuldade de comunicação. Parece uma coisa estranha, né? Eu falo, mas Bem, comunicação violenta, eu preciso aprender a me comunicar. Isso é difícil para todos nós. Eu não estou dizendo bem assim, olha, a Josandra, professora advogada, mulher já com 40 e poucos anos, 46 anos, ela tem uma aula de como ser uma comunicadora. Não existe isso. Eu também reproduzo isso na minha vida. uhum. Foi muito engraçado que eu dei aula de manhã e quando eu passei em casa, e eu fui perguntar aos meus filhos, as minhas filhas, que estavam aqui, então ela virou para mim e falou assim, não, mãe, você também faz isso, gente. Eu falei, mas em que momento isso? Falou Aí com eu elas da comunicação não violenta e elas fizeram essa observação. disse, aí eu peguei e falei, quando eu chego em casa e falo que eu estou aborrecida porque vocês não lavaram a louça, que eu estou com muita raiva porque vocês não lavaram a louça, porque não tem uma... Aí ela disse, com tanta ironia. E aí eu fui perceber também que, às vezes, as pessoas usam de uma forma de defesa essa ironia. E aí o outro que recebe acha que ele está só sendo irônico. Não, ele está sendo extremamente violento. Bem colocado. Uhum. Então você usa o... Está sendo uma forma de atingir o outro, né? Bem Exatamente. colocado. Mas Uhum. tinha uma questão aqui, eu acho que você é especialista mais nessa área, depois eu vou dar alguns exemplos. Agora só mais esse bate-papo, né? Mas quando você fala dessa questão da responsabilidade, né? Porque eu, para me deixar de ser violento na minha comunicação, eu não tenho que me preocupar com o outro, né? A responsabilidade de não ser violento é minha. Então, Parte de você. Aí você tem que reconhecer que está sendo violento, né? E muitos não aceitam isso. e é uma construção, porque quando a gente vai imaginar, e aí voltando para a questão da violência doméstica em si, que está muito enraizada na construção dessa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, parte desse homem pai, desse homem provedor, desse homem que é o que mantém essa estrutura familiar, essa estrutura de comunidade, e ele age com violência, e aí em todos as suas ramificações, né? Não só a violência pessoal entre homem e mulher, mas assim, em todas as suas ramificações, essa sociedade patriarcal, elas nos coloca nesse lugar, né? Entendi. Desse lugar. Inclusive, E nós introduzimos isso a todo tempo. não só dentro de casa, né? Porque o que acontece? Quando eu falo assim que a mulher tem que se expressar e falar o que realmente está incomodando, né? A gente tem duas vertentes. Uma é que realmente a gente tem relatos de mulheres que não gostam de falar ou que já desistiram de falar, né? E a outra é que as mulheres, elas são ensinadas, né? Desde cedo a gente aprende que a gente deve abrir mão, que a gente deve ignorar as nossas necessidades em prol do outro, né? Então, muitas vezes a gente abre mão do que a gente gosta, abre mão do que a gente quer para satisfazer o outro, né? Então, quando ela se expressa, quando ela tenta falar aquilo que está sentindo, não é bem recebido e não é valorizado, né? E aí ainda reforça a questão, com a parte da ironia, que a senhora bem falou, que é uma forma de agressão também. Muito bem colocado isso, né? E para que a pessoa não... Né? Essa defesa que a gente vai construindo, ela nos coloca nesse lugar da comunicação violenta. E a gente acaba nem percebendo, porque nós já estamos sofrendo tantas outras violências. E Sim. isso vai se reproduzir aonde? Os nossos filhos, né? Os nossos filhos
primeiros de fato viverem isso. E no futuro eles também vão reproduzir isso. A partir do momento que eu me coloco numa situação de não deixar o outro tomar as suas decisões, de me colocar como uma pessoa que em todos os momentos, eu também não estou querendo dizer aqui que a criança tem que tomar todas as decisões, não. Mas eu tô... não é questão, né, de decidir. Uhum. Ela precisa ser ouvida. Então, se você não abre esse espaço de escuta, eu acho que a comunicação ela só acontece quando você tem um ouvinte e o outro receptor. Né? Aí você precisa ter aquele que fala e aquele que escuta. Então, se você não tem esse espaço de escuta, essa comunicação ela não acontece. Ou é uma ordem dada, que alguém tem que obedecer, e aí, se não obedece, o outro também se frustra com isso. E, novamente, ele te responde de forma violenta, né? Sim. E aí gera tensão e explosão, né? Exatamente. Essa questão aí. Eu ia fazer até uma observação aqui, me fugiu um pouquinho da memória. Sim. Eu ia falar a respeito da criança, né? Porque muitas mulheres hoje que passam por essa questão do relacionamento abusivo e aguentam certos tratamentos, ela passou por isso na infância, né? Ela pode ter tido também um abuso emocional, não só por parte do marido, mas também por parte da mãe, do pai, né? Pode ter sido abandonada. Então, tudo isso aí, né, vem influenciando na personalidade dessa mulher. E ela fica sem referência. Poxa, será que isso é normal, né? A gente muitas vezes se pergunta, será que aguentar isso é normal? Porque as pessoas falam que o casamento é difícil, né? Mas o casamento é difícil, mas não é sofrido. Até quanto existe o respeito entre as pessoas, né? Boa noite, gente. Boa noite. Tá subindo aqui os comentários, doutora. Eu vi aqui que mandaram um oi para a senhora. Vanessa também falou um oi, boa noite. Anderson Costa, Vanessa, tá? Tiago. Já passou. Tiago, boa noite. Eu acho que, né? Nós estamos abertos. Acho que você colocou um lugar muito central, assim, que a gente já falou muito, eu não quero entrar muito nesse detalhe especificamente da violência doméstica, né? Porque nós estamos tratando desse recorte que é a comunicação não violenta. E aí eu vou colocar um relato que aconteceu comigo ano passado, numa escola que eu trabalhei. Tá. Eu trabalhei numa escola aqui em Cariacica e eu tinha vindo de uns 2, 3 anos fora da sala de aula em si, né? Eu estava naquele ambiente da educação, mas não na sala de aula. Então, eu não peguei esse período da pandemia, né? Como os professores atuaram no período da pandemia. Eu não estava, de fato, na sala de aula. Eu estava na área da educação, mas não na sala de aula. Então, eu não trabalhei remotamente, aquela coisa com as crianças. Então, quando voltou o ano passado, para a aula presencial, as crianças voltaram extremamente fragilizadas, emocionalmente. Elas continuavam terríveis, energia total, mas cheia de energia, mas só percebi uma diferença aí no emocional dessas crianças. E eu ainda estava com a cabeça daquela professora de antes da pandemia, que era outra criança. O olhar ainda não estava preparado para aquele momento. E no cotidiano da vida da gente, nós não vamos estar muito, sabe? A vida é muito corrida, é 6 horas da tarde. Então, assim, naquele momento, assim, a gente não fez muito essa reflexão sobre isso. Aí aconteceu um fato comigo na escola. Essa minha diretora me chama e fala, Josandra, o seu trabalho é muito bom, mas você tem que desacelerar. Exigindo uma coisa que, nesse momento, eles não vão conseguir acompanhar. Nós estamos em outro momento histórico, nós estamos reaprendendo a fazer as coisas. E você precisa ter um pouco mais de empatia. Você precisa, né? Estava cobrando muito, é isso? Exatamente. Cobrando o que era para aquela idade, assim. Não muito diferente disso, mas naquele momento eu deixei de olhar para o outro. Porque como é um planejamento, você está aí, né? Você sabe qual é o objetivo que você tem que cumprir, quando tem que alcançar, não sei o quê. Mas é uma rotina, querendo ou não, é uma rotina. Mas eu estava vivendo uma rotina
de 2 anos anteriores. Aquele menino, aquele indivíduo eram outros meninos. Então, assim, Entendi. a minha comunicação não chegava até eles, e eu acabava fazendo e reproduzindo essa comunicação violenta. Então, assim, não é só na relação entre homem e mulher, não é só na relação Não. casal, não é só nas relações homoafetivas ou nas relações de afeto. Você vai ter essa comunicação não violenta toda vez que você não consegue escutar o outro, ter empatia com o outro, se sentir responsável também pelo outro. Né? Uhum. Nos outros relacionamentos, quantas e quantas vezes a gente reproduziu também essa comunicação? Porque quando você, Entender às vezes, né? você quer atenção e você não consegue expressar essa atenção, Você você, começa a ser agressivo, né? Nas palavras. você Eu vai como. comparar o seu companheiro com o outro. Ah, mas o da minha irmã é assim, mas por que Aham, falou você mesmo. não Uhum. bem verbalizar de fato qual é o seu sentimento? Olha, hoje você me aborreceu assim. Hoje eu não me senti feliz. Né? Hoje eu estou magoada. Você me aborreceu assim? Não, não é você que me aborrece, né? Hoje eu estou É, magoada porque isso não aconteceu, né? Não é o outro exatamente. É como que é ele... porque nós somos, porque as situações adversas, elas estão aí no dia a dia, né? E nós não somos o que nos acontece, né? Nós somos o que, a reação que nós temos ao que nos acontece. E eu Exatamente. gosto muito de falar com as meninas, né, que eu atendo, o seguinte: não é o que você fala, não é o que você fala. Você pode falar e deve falar, mas é como você fala, né? É igual a gente falou aí no início. Uma coisa é você falar de forma, olha, você fez isso, você queimou feijão. Um exemplo, porque a gente sabe que é muito mais pesado que isso, né, doutora? A gente está Claro. amenizando aqui, né? Você queimou feijão. Aí você fala, olha, deixa menos tempo o feijão no fogo. Um exemplo, sabe o que eu quis dizer? Porque não é o que você fala, é como você fala, né? Doutora Sandra, seja muito bem-vinda. Ela está falando aqui, tem horas que devemos escutar mais. E é difícil esse trabalho. Rita, Tanto, chama ela para fazer uma live maravilhosa lá de é, Rondônia. Tá? Nós estamos atingindo. não, de longe, doutora, seja bem-vinda. E é verdade isso. Doutora Josanda falou aqui mais cedo que, poxa, eu vou ensinar a pessoa a falar. Tem muitos casais nos workshops que eu faço, que eu tenho feito com as meninas, que eu falo muito sobre a comunicação assertiva, tá? Porque muitas vezes o que eu falo não é o que a pessoa está entendendo, o outro está entendendo, não é verdade? Eu estou falando, mas não é o que ele está entendendo. Será? Tem isso também, né? Então, quando a gente fala aí dessa. Estava falando aqui do ciclo do relacionamento abusivo, né? Que chega aí na violência doméstica, que pode acarretar em feminicídio. E a gente fala aqui sobre tem um aumento de tensão, tá? Que é a primeira fase, onde o agressor se mostra irritado por coisas banais. Aí pode começar as agressões verbais. Ah, Cascavel, Paraná, que bacana! No Paraná agora. Beijo, Estamos atingindo o nosso objetivo. Oi? ela é minha prima. Ai, que chique. Olha, gente, então clica no Maravilhosa. aviãozinho, manda para as amigas aí da região, tá? Porque a nossa intenção é levar informação às mulheres e principalmente aquelas que não sabem que estão num relacionamento ruim, um relacionamento tóxico, abusivo e violento, tá? Então, o agressor, ele se mostra irritado, como? Crises de ciúme, quer controlar, fala, olha, aquela amiga sua não gosta de você, sua família não gosta de você, vamos ficar só nós aqui em casa. É uma forma de controle, né? A mulher tenta acalmá-lo, tentando evitar as tensões, mas ela vive pisando em ovos. É nessa fase que começa a comunicação violenta, né? Pode começar aí os empurrões, tá? Então começa essa parte de tensão, sabe, doutora? Aquela parte que, nossa, eu não posso falar nada que ai, meu Deus, o que será que pode acontecer agora? Né? Ele vai explodir aqui. Normalmente, a vítima se culpa por ter provocado o agressor. Né? Ah, ele me xingou e ele me agrediu verbalmente, ou ele está fazendo o tratamento do silêncio comigo, que é muito doloroso.
mas isso é porque eu provoquei, né? Eu não deveria ter demorado tanto no supermercado, eu não deveria ter deixado de dar banho na criança, eu não deveria ir para academia, né? Então, ele sempre tem uma justificativa para aquela agressão. E essa fase, gente, do aumento de tensão pode durar meses ou anos, tá? Após essa fase é que acontece o ato de violência, onde ocorre a explosão. Aí essa parte a senhora deve ter mais contato, né, doutora? Fala um pouquinho para nós, essa parte aí onde ele não tem mais controle, ele agride psicologicamente, verbal, física, moral, né? Toma ali o dinheiro. E o que a Lei Maria da Penha pode fazer por essas mulheres? O que ela prevê nesse caso também? Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que a gente lutou bastante para que a gente alcançar ela. Às vezes as pessoas falam, foi por causa da Maria da Penha. Não. Antes, a gente já estava vindo numa construção, né? A sociedade brasileira, estavam vindo numa construção para isso. Eu costumo brincar aqui, né, quando eu converso aqui com as mulheres aqui do Espírito Santo, que a doutora Lídia, uma delegada, foi uma das primeiras delegadas da mulher aqui do nosso estado, quando ela conseguiu fazer uma delegacia da mulher, nós tivemos que carregar as mesas para mudança. Sério? Né? Não. Adolescente. E a gente Foi aí no Espírito Santo isso. porque o espaço foi assim, vamos botar aqui essa pessoa aqui, porque estão reclamando tanto, né? E a gente vai abrir aqui em Cariacica essa delegacia. Mas assim, não era uma responsabilidade do Estado, era mais um cala-boca para todos que estavam naquele processo de construção, né? De dar garantia de direito. Então, hoje, quando você pega a Lei Maria da Penha e você vê ela toda estruturada, é a terceira melhor lei, né? Então, assim, Funciona mesmo, doutora. As mulheres têm tanto medo de fazer denúncia, diz que vai denunciar e depois o dito cujo, né, tá aí solto e ameaçando. a culpa na lei. A lei é a melhor lei. Ela tem todos os instrumentos para garantir, né, a proteção dessa mulher. Ela não é uma lei só punitiva. Ela é uma lei que ela é educativa. É uma lei que está estabelecida na lei desde da forma de educar para a não violência. As medidas de proteção dessa mulher. Também uma educação do homem, porque ela também estabelece na lei, né, encontros para que os homens possam discutir, possam conversar sobre isso. Ela não é só uma lei punitiva, é uma lei que pensa em como, no antes, no durante e no depois. Né? Nossa. Inclusive, tivemos aí o Janeiro Branco, né, doutor? Que foi o mês em que os homens entram nessa conscientização da violência contra a mulher. E o Mário César está falando aqui, parabéns pelo trabalho em defesa da política da mulher. Obrigada, Mário. Vamos levar o máximo de informação possível a essas mulheres. É muito importante. Aí também. Então, dialoga sobre essa questão da construção da lei. O nosso papel hoje não é mudar a lei. O nosso papel hoje é garantir que o Estado ofereça de forma na lei. Eu tenho mais de 5 mil municípios no Brasil. Eu tenho 5 mil delegacias, né? Então, assim, se eu tenho 5 mil municípios, eu deveria ter delegacias que atendessem a esses municípios. Hoje, aqui no meu estado, que é um estado pequeno ainda, se você for pensar em Minas Gerais, onde você está, que deve ter o quê? Uns 800 municípios? Imagina. Nossa, e uma mulher... ela sofre uma violência, até ela chegar nessa delegacia, para ela conseguir fazer uma denúncia, ela já morreu. A doutora Sandra está falando aqui, ó, que ela trabalha com assistência social. Infelizmente, é difícil a mulher querer denunciar. Eu acho que cai muito nessa questão do medo também e da culpa, né? Poder denunciar. Porque quando você fala do ciclo de violência, ela está toda inserida. Ontem ou anteontem, eu saí com uma jovem aqui, gerente de banco. Ela é gerente de banco. Ela tem uma deficiência na perna e ela é loura e toda tatuada. Ela já está nesse banco há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Ela chegou para atender uma pessoa, o cara virou para ela e falou bem assim, mas você, uma fanqueira dessa, não pode ser gerente de banco.
Isso é uma... E aí? Né? Ela falou que ela atendeu, de atender com toda a educação, mas que ele tirou o chão dela. E ela foi procurar, né, o banco que ela trabalha, e o banco a deu toda a proteção, no sentido dela fazer a denúncia, dela estabelecer o preconceito, porque lá existe uma política das diversidades. E se ela é uma profissional que cumpre o trabalho, não são essas características que a pode diminuir. Então, nós vivemos o outro, e aí quando você fala da comunicação não violenta, que é esse o julgamento moral, que é estabelecer os valores da vida do outro. Os meus valores servem para mim. São diferentes, cada um tem seus valores, princípios. Quando eu falo da Lei Maria da Penha, o que a gente tem percebido é que a gente precisa agora construir, né, avançar nesse debate, né, para garantir que, de fato, esses direitos saiam do papel e cheguem a quem, de fato, precisa. Nós precisamos fazer cumprir, né? de diálogo com todos. É no mercado de trabalho, são nas escolas. Mas como que a gente vai construir uma política que discuta gênero se até pouco tempo atrás nós estávamos no estado onde isso era proibido e que se um professor falasse sobre gênero na escola, ele podia até ser, né, demitido, ele podia ter um processo. Então, assim, esses avanços que nós tivemos, durante um período, a gente estava vivendo um retrocesso. E eu espero que a gente possa construir, de fato, uma política que dialogue sobre gênero, que dialogue sobre violência, que dialogue sobre comunicação não violenta, em todos esses espaços onde está a juventude, onde está a criança, onde está o adolescente. Uma preventiva de conscientização, né? Exatamente. Porque se você quer mudar uma sociedade, você tem que mudar um pensamento. Você tem que mudar a construção desse pensamento. Nós fomos formados na construção machista e patriarcal, de dominação. Nós precisamos agora formar uma nova geração que compreenda isso. E não vai ser uma geração que vai resolver o problema. Não vai ser uma coisa tá muito, né? Pois é, e as pessoas têm que querer também, né, doutor? Infelizmente, igual nós estamos aqui para levar informação, trazer conhecimento, falar, olha, isso não é normal, né? Porque isso vai matando a mulher por dentro, tá? E eu tive relatos assim, recentes, que, assim, às vezes a gente acaba se sentindo, a gente, enquanto profissional, a gente se sente afetada, né, por essas coisas, a gente sente uma dor pelas mulheres, né? E aí teve um dia que eu estava bem assim, meio para baixo, falei, nossa, a gente luta, mas tem pessoas que não querem informação e tudo, acha que está tudo bem, isso não é normal. E aí eu tive um relato de uma pessoa próxima, que eu tenho um carinho muito grande, ela tinha sumido, né? Vou contar, porque não tem o nome dela aqui, nem nada, pode ser até que ela esteja na live. E eu tenho um carinho muito grande por ela, tenho acompanhado a vida dela. E aí ela sumiu um pouco, né? E aí eu mandei uma mensagem, ela tinha sumido. E aí ela chegou num ponto do relacionamento que estava tão ruim, estava ferindo tanto, estava acabando com a autoestima, que ela tentou contra a própria vida, sabe? E nesse dia eu fiquei muito abalada. Assim, não é abalada fora de mim, mas eu fiquei muito triste por aquilo. E aí eu pensei, poxa vida, gente, uma mulher, né, que é independente, uma mulher que é bonita, uma mulher que se cuida, uma mulher alegre. E aí chega neste ponto, né, de realmente querer acabar com a sua vida devido aos tratamentos ruins de um relacionamento, né? Mas, então nós conversamos muito. Desculpa te Oi? interromper. Pode falar. Mas é aí que a gente vê que a violência doméstica, ela não escolhe. Vai ser a mulher da periferia e vai ser aquela mulher bilionária. Sim. Uhum. A violência doméstica, ela não está relacionada a beleza física. a violência Nada disso. está relacionada a como esse indivíduo, homem, formado com essa cultura machista e patriarcal, ele olha para essa mulher. Ele olha para essa mulher como um objeto, como uma propriedade, né? Como aquele que ele vai usar e que precisa obedecer a ele.
É essa mulher sem. Rejeitar, né? Uhum. Assim, Anderson falou a verdade, ó. A mulher hoje tem que trabalhar primeiro o seu próprio valor e se autovalorizar. É essa questão mesmo que a gente vive batendo na tecla, porque se a mulher sabe o seu valor, ela não aceita ser esse mas tratamento. aí eu Mas para isso ela tem que fortalecer. discordo quando ele fala a mulher. Não. Hum, Os indivíduos todos têm que respeitar o seu. hum, Né? Porque quando eu coloco só na mulher, eu separo ela também. Né? Separo ela também. Então, assim, ela está vivendo nessa condição de violência porque ela quer, porque ela não se dá o valor, porque ela não trabalha o seu amor próprio, porque ela. Não, ela está vivendo Mas é nessa uma condição, né? É um fator. condição. Né? Ninguém quer viver uma violência Não, doméstica. e dói ouvir, viu? Não, Uma violência financeira, econômica, né? Uma violência moral, uma violência física. Ela está num ambiente que é muito difícil sair. E aí a gente aponta o dedo e fala bem assim, ah, mas ela que gosta de apanhar, né? nossa. Ela que gosta de E apanhar, o doloroso é ela não quer escutar de outras trabalhar, mulheres. né? Ela não quer trabalhar, porque se ela trabalhasse fora, ela não ia suportar aquilo. E não é assim, né? Não é assim. E outra, acontece com todas nós. Eu sofri durante muito tempo uma violência psicológica. Uhum. Você toma a É, própria a rédea da sua vida, é um luto, é uma separação, é uma morte ali. Porque, assim, só quem consegue entender é quem vive dentro desse ciclo. Agora, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Nosso papel é construir essa rede de apoio, é estar nessa rede de apoio. É não reproduzir o julgamento moral, é não reproduzir exato. a comparação, mas é ter compaixão e empatia. Porque, às vezes, o instrumento está ali. Tem o CRAS, onde essa mulher pode ser atendida. Tem o posto de saúde, onde ela pode ser atendida. Tem a delegacia. Mas quando ela chega na delegacia, Saúde também dá esse apoio? porque se uma mulher chega no posto de saúde e ela sofreu uma violência física e ficar estabelecido ali, o médico é obrigado a informar. É, doutora Quando Sandra, isso dói igual a muito, Sandra está ó. colocando aí. Quando ela chega na delegacia e o policial fala com ela, mas com essa roupa aí, né? Você não queria ser estuprado? Tá Você jogando a culpa aconteceu. daquilo que aconteceu na mulher. É aquela questão dela já se sentir culpada, ela já se revestir da culpa, achando que tudo foi ela. Nós estamos falando aqui da mulher, mas igual a gente está falando, homens também passam por relacionamentos abusivos, mas nós estamos aqui focando nas mulheres, né? Então a mulher ela já está ali revestida da culpa, né, com vergonha de ter novamente dado uma chance, né, igual a doutora falou, até ouvir de outras mulheres. Ah, não, mas tá assim que ela gosta. Ah, outro dia eu estava no salão, doutora, escutei isso, mas me deu uma dor no coração. E a gente estava conversando sobre uma mulher, falando justamente sobre isso. Nossa, a mulher trabalha fora, independente financeiramente, bonita, né? Ah, não, ela gosta. Eu falei, ô, gente, misericórdia. É Ela gosta? que quando foram Precisa entender. 88, quando foram fazer a Constituição de 88, um grupo de mulheres que eram deputadas, que eram muito menor do que nós temos hoje, não vou me lembrar agora porque não era pauta, números não é minha praia. Fizeram ali toda uma disputa interna, né, na construção da nossa Constituição, para Ah, garantir direitos, igual direito à licença maternidade, vários direitos foram construídos, direito à igualdade, tudo, esses direitos foram constituídos ali na Constituição de 88. E como que os homens tratavam essas mulheres? Homens, deputados eleitos assim, mulheres e homens ali. O lobby do batom. Teve um deputado que foi em Folha de São Paulo e falou assim, não, mas elas querem colocar uma lei lá contra o agressor, porque ainda não se falava na Lei Maria da Penha, né? Mas elas gostam de apanhar. Como é que vão ficar aquelas que gostam de apanhar? isso. Tratamento, Não, assim, hoje se um jornalista escreve uma coisa dessa, ou um deputado fala uma coisa dessa nas redes sociais ou num jornal, qualquer coisa, ele é cancelado nessa palavra nova aí. Cancelado, porque a sociedade não permite mais isso. Mas naquele tempo, né, a gente não tinha uma construção de um debate tão amplo
que dialogasse essas questões. Então, assim, isso era muito velado. Então, nós precisamos de fato, e aí o Mário César colocou, trabalhar políticas da mulher buscando inserir homens nessa construção, porque nós queremos mudar uma sociedade. Como é que como é que a gente constrói isso? Construindo políticas de educação, construindo políticas de assistência. O que a gente não pode aceitar é passar por um desgoverno onde tira o investimento dessas políticas. Certo. Nós não temos política pública. Quando a gente fala política pública, aí é para as pessoas entenderem. Nós não estamos falando de política partidária aqui, não. Nós estamos falando de política pública. Política pública, o governo, ela se perpetua ali. Né? São políticas que são constantes. Então, assim, as políticas para as mulheres, elas precisam ser políticas constantes de governo, responsabilidades constantes de governo. E não só no nível federal, mas no nível estadual e nos municipais também. Porque essa mulher está na ponta. Porque se uma mulher tem 5 de violência e ela não tiver uma assistência do Estado, ela não vai sair desse ambiente. Porque quem é que vai criar? Não vai sair. Vai retornar e vai continuar escutando essas ironias. Larga esse homem. Mas a vizinha vai comprar o leite para a criança? Faz o quê? Larga e faz o quê, né? É justamente ter esse apoio, né? E, inclusive, eu estou fazendo aí o contato, já falei com a doutora, e inclusive com psicólogas. Nós estamos montando uma rede aí para fazer uma mesa de conversa, uma roda de conversa. Eu sei que é difícil, porque as mulheres não querem colocar a cara, não querem aparecer, tem medo até de ver a live gravada depois de foninho e tal, mas para dar um apoio de esclarecimento para essa mulher. Porque muitas têm filhos, né? Muitas não têm para onde ir, às vezes veio do interior, depende desse parceiro. E aí? Eu saio da minha casa e depois eu faço o quê? Né? O que a gente pode fazer a respeito disso, doutora? Onde ela pode procurar? Hoje, os espaços que o Estado apresenta, assim, a gente tinha, em alguns estados tem a Casa da Mulher Brasileira, onde todos os serviços, desde a Polícia Civil, né, a política de saúde, a política de assistência, elas estão ali, né, reunidas num único lugar. Aqui no meu estado não tem, então você tem que ir num lugar aqui, num lugar ali, num lugar ali. Mas hoje existem espaços como o CREA, e aí a Sandra colocou que lá no Paraná, onde ela mora, ela trabalha, né, como assistente jurídica do CREA. Lá ela vai ter toda uma política de assistência que vai envolver. Né? Isso é muito importante, são diferentes. Numa situação de violência tamanha que ela precisa ser retirada do seu lar, ela vai ter uma política específica que pode tirar ela dali, porque ela sofre um risco de morte, né? Um risco de violência extrema. E você a garantia de que seus filhos vão se permanecer na escola. Né? Se essa mulher trabalha de carteira assinada, ela vai ficar afastada pelo INSS, né? Recebendo seu salário durante durar aquela violência, né? Aquela situação extrema. Então, existem várias políticas, e outros estados ainda têm políticas municipais e estaduais específicas. Mas hoje o governo federal, e a legislação, estabeleceu essas políticas para as mulheres. O que nós precisamos é ampliar, porque não dá. Como eu falei, nós temos mais de 5 mil, nós não temos 5 mil delegacias, nós não temos uma patrulha Maria da Penha que consiga atender a todas as mulheres. Né? Nós não temos uma educação que, de fato, discuta isso na ponta, que é onde está a formação dessas crianças, jovens e adolescentes. Né? Educação, né? Educação, que nós não aprendemos a se relacionar, né? Não é nós precisamos também dessa rede de solidariedade e apoio, dessa rede de empatia. Aí você vai encontrar várias organizações de mulheres que a todo tempo estão na pressão na pressão dos governos para que essas políticas aconteçam, mas também desenvolvendo ações, assim como você falou, essas rodas de conversa. Porque quem é que sobe o morro para conversar com aquela senhorinha, Dona Maria, que tem 5 filhos, que está lá em cima do Morro da Capixaba? Quem é que está na periferia? Quem é que consegue ter acesso a essa mulher que tem uma condição financeira elevada e que sofre essa violência? Mais fácil por essa situação, né? Esse lugar é um lugar muito difícil. Então, nós precisamos ocupar esses espaços de comunicação para a gente
tem, levar a informação e mostrar que não é normal, né? Não é normal. indica É comum acontecer, mas não é normal. precisa fazer a denúncia. Se você sofre uma violência, se você sofre uma violência psicológica, se você sofre uma violência física, você precisa fazer a denúncia. Entenda que a justiça, ela não é esse bicho. Ah, mas eu fiz a denúncia, não aconteceu nada. Continue fazendo a denúncia. Continue fazendo a denúncia. Doutora, como Provocar. A gente precisa provocar a justiça para que ela dê conta disso. está acontecendo várias vezes, né? E, Igual tem mulheres que acham que não adianta denunciar não questão funciona, de. tem que Oi? entender quem diz que não funciona tem que entender o tamanho do nosso país. Nós somos um país de tamanho continental, nós somos quase um continente. Né? Isso É, agora acha que a denúncia por violência, abuso e violência psicológica, ela é mais difícil de ser ouvida, porque quando não existem as marcas, né, as marcas físicas pelo corpo, parece que as pessoas, né, não valorizam isso. E muitas vezes o abuso psicológico, ele fere ainda mais aquela mulher, levando essa mulher a querer até acabar com a própria vida, né? e Então, isso também é ouvido? é o que acontece muito. Hoje tem uma coisa que é muito melhor. A Lei Maria da Penha, ela nos traz uma garantia de direito. Se eu chegar numa delegacia e falar que um homem me ameaçou, antigamente eu tinha que fazer prova. É, isso mesmo. Na delegacia, hoje você vai para o juizado. Então, assim, porque esse homem, ele te ameaça como? Dentro de quatro paredes. Alguém ouviu ele falar que vai te matar? Claro que não. Do lado de fora ele é uma pessoa maravilhosa. Frente das pessoas como uma princesa, mas quando chegar nas quatro paredes, então isso É que ele se mostra. dificultava com que a mulher chegasse até a denúncia. Porque ela não tinha, de fato, o delegado chegava e perguntava lá, tá, mas quem é que ouviu isso? Quem mais estava com a senhora? Inibia, né? Então, hoje, essa Ah, prova, o homem que faça em fé judicial, mas ela hum, a fazer a denúncia se o fato de fato ocorreu, se ele a ameaça, porque o delegado é obrigado a mandar isso para o judiciário. E tem um ah, pedido de urgência. Então, assim, a Lei Maria da Penha é uma lei que funciona. A gente tem que com certeza. começar a parar de ficar falando assim, não, é porque eu denunciei e não aconteceu nada. Não, a lei funciona. O que a gente tem que fazer é com que os instrumentos, tanto do judiciário como as políticas públicas, elas sejam ampliadas, para que Entendi. cada vez mais pessoas. Alcance mais pessoas, né? Tá? Então, um recado que eu gostaria de deixar aqui também, que às vezes são muitas informações que a gente coloca aqui na live. Se você, mulher, né, tá passando por uma situação que você tem dúvida, né, ou tem certeza mesmo que está sofrendo, manda um direct para a doutora Josandra, pergunta, mesmo que você não seja do Espírito Santo, tá? Lá nós temos aqui de Rondônia, né? Paraná, tem gente do Paraná aqui também. Qualquer lugar do Brasil, mesmo que você não seja do Espírito Santo, ela vai saber te orientar melhor, tá? Falou, olha, aconteceu isso, como que eu faço? Como que eu devo proceder? Porque nessa questão ela vai te ajudar muito, tá? Ah, mas eu não tenho nenhuma marca no meu corpo. Como é que eu vou denunciar? A doutora Josanda vai te orientar, tá, gente? E se vocês precisarem de conversar, de se reerguer, de entender se eu estou num relacionamento abusivo ou não, mandem direct para mim. Aí eu já entro nessa questão para a gente entender direitinho que quanto que nós estamos querendo, onde nós estamos querendo chegar, tá? O Anderson está falando aqui, também gosto sempre de frisar que a Lei Maria da Penha também é voltada para o homem, na questão da violência doméstica. Como que é isso, doutora? Porque a Lei Maria da Penha, ela também, quando eu costumo sempre dizer que a Lei Maria da Penha não é uma lei só punitiva, né? A Lei Maria da Penha, vou ser preso por causa da Lei Maria da Penha. Não. Né? Existem projetos organizados pelo sistema de justiça, que é a Escola de Homem, né? Porque ela também
está ela tem na ideia, ela traz no seu bojo a ideia de que ela precisa discutir essas relações. Eu costumo até dizer o seguinte, que o homem, não é exatamente o homem, né? Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha veio, ela veio para atender a mulher, né, o gênero feminino, nesse sentido dessa violência, desse sistema patriarcal que nos coloca nessa condição, né? Como objeto, nos coloca nessa condição de propriedade. Mas o sistema patriarcal, ele também coloca o homem numa situação muito ruim, porque ele é obrigado a ser o provedor, o homem é aquele que não pode chorar, o homem é aquele que tem que ser forte. E quando você vive uma sociedade estruturada, um homem que não tem um emprego, que se entrega ao álcool, você vai ver que o índice de suicídios é muito maior entre homens do que mulheres. Porque essa sociedade também o aprisiona nesse lugar. Muita pressão mesmo. Uhum. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de um Estado que nos abarque nessa proteção, tanto de homens como de mulheres. Nós não queremos, assim, nós precisávamos da Lei Maria da Penha, porque essa diferença da construção da sociedade era muito grande. Estamos ainda, nós mulheres, principalmente as mulheres negras, né, que sofrem muito mais violência, né? Para além da violência de gênero, elas sofrem ainda com racismo, porque são as mulheres gostosas para transar, mas não são as mulheres para casar. São as mulheres que têm corpos vendidos internacionalmente, né, como as mulatas, e que a gente ria sobre isso. Essas mulheres têm ainda mais violência, porque elas sofrem também muito com a violência obstétrica, porque elas têm que aguentar, porque a mulher negra, a mulher preta, ela tem força para aguentar. Elas sofrem muito mais ainda. Né? E esse lugar nos colocar. A Lei Maria da Penha, ela quer ser uma lei diferente, porque ela é uma lei para prevenir que isso não aconteça. É uma lei que nos traz a sociedade, para que daqui a uma ou duas gerações a gente não precise de lei. Porque a gente não precisa de lei, gente. Nós temos uma Constituição que diz, todos são iguais perante a lei. Mas eu tenho um Estatuto do Idoso, um Estatuto da Mulher, um Estatuto da Igualdade Racial. Da criança, né? Então, assim, todos são iguais? Nós não somos iguais. Né? Nós somos tratados à medida das nossas desigualdades. E, para isso, é importante que a gente tenha legislação, que a gente tenha cotas, que a gente tenha políticas públicas que nos equiparem. Falou tudo, com certeza. Foi o Anderson falou, né, dessa pressão que o homem sofre da sociedade, né, que ele não apanha da mulher, mas quando ele apanha, né, quando acontece, porque acontece, fica na vergonha de falar o que aconteceu, né? Se a mulher chega na delegacia e é criticada, imagina o homem, né? E a redução da violência da mulher da mesma forma, porque é uma violência. O que nós queremos é acabar com a violência. Mas quando o homem sofre uma violência, ele tem que procurar a delegacia e ele tem que ali registrar o crime que foi cometido. Se foi um crime de ameaça, registra a ameaça. Se foi uma lesão corporal, registra a lesão corporal. O nosso direito já nos abarca. Mas é isso que eu estou dizendo. O nosso direito foi preparado para todos. Mas ele funcionava para todos? Ele não funcionava. Melhorando, né? Nós precisamos fazer o quê? Um recorte da nossa legislação e dizer, olha, essa violência que é pela condição dela ser mulher, porque a Lei Maria da Penha, ela só vai abarcar nessa situação, né? Que está relacionada à violência doméstica e à violência de gênero. Mas a mulher traficante matou não sei quem. Não. Né? Ela foi assassinada num rock. Tem alguma coisa relacionada? A gênero tem relacionada à questão familiar? Tem relacionada à violência doméstica? Não, nós estamos falando de uma questão de um recorte no direito específico. Entendi. Pois é. Então, assim, o direito está ali para proteger a todos. Então, se um homem sofre ameaça, se um homem sofre uma lesão corporal, ele vai procurar a delegacia e vai fazer a denúncia conforme o Código Penal. E é ideal que se faça mesmo, né, essa denúncia, porque a justiça é para todos. Então, a partir do momento que ele sofre essa agressão, né, seja verbal, seja
psicológica ou física, né? E se ele revida, aí a coisa fica feia pro lado dele, né, doutora? Inclusive, tem uma pessoa, né, um homem, que ele sofre uma perseguição e tudo, é casado e tal, mas, assim, é claro o abuso que ele sofre, mas ele não tem consciência disso, e a gente fica, né, dessa forma. Sabe por quê? Porque uma coisa é a pessoa saber que tem um problema ali no relacionamento. Outra coisa é ela nem imaginar que existe isso, acha que é normal, né? Nossa, minha esposa é ciumenta mesmo e tal, mas aí agride verbalmente, deprecia, né? Aquele homem. Tá me ouvindo direitinho? Tá dando retorno? Tá, para mim deu uma travada aqui. Voltou? Voltou. Tá dando um eco, eu tô ouvindo a minha própria voz. Né? Então, a gente tem que trabalhar nessa questão da conscientização. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da conscientização, né? Nós falamos aqui do ato de violência, de acordo à exclusão, que é justamente a violência doméstica, né? E nessa fase também, que é de acontecer separações, né? A mulher esconder na casa de amigos, parentes, ou até atentar contra a própria vida, tá? E depois disso tudo, ele pede perdão, fala que não dá, vem suposto arrependimento, que é onde as pessoas costumam, de forma maldosa, falar que gosta, né, de apontar. Eles sempre têm uma justificativa para usar, pede perdão, não vai ser mais tentar agradar aquela, né? Então, a gente insere terceiro síntoma, tá? Então, sexualmente, isso, né? O ato de violência de média, tá? E a comunicação não violenta pode se dar de forma preventiva, né? Eu vi aqui um comentário, já tive uma periferia que cansou de apanhar do marido. O aluno, né? Do marido e não conseguiu entender. Como ela, essa pessoa, ela como os filhos eram vítimas, era uma aluna, né? É importante lembrar que a violência doméstica, ela não só aborda a mulher, né? Ela aborda todas as relações que ali estão compostas, né? Então, é a mulher, são os filhos, são pessoas que estão próximas ao casal. Então, assim, ela gera na sociedade ainda mais problemas, porque esses vão ter que ser resolvidos por outros especialistas no futuro, né? Quando você colocou aqui, nos apresentou essa coisa de falar sobre a comunicação não violenta e fazer esse recorte, né, com a Lei Maria da Penha, dessas relações que a gente vê no direito, você me fez lembrar algumas questões, assim, que eu acho que a gente podia fazer até uma outra live, que é um tema que me incomoda muito, né? Que é essa questão da maternidade. Essa questão da maternidade, né? Porque eu não sei quem inventou que maternidade é glamour, né? Porque para mim maternidade não é glamour. A maternidade vem cheia de responsabilidades, vem cheia, né, de conflitos, vem cheia de alegrias. E outro dia apareceu no meu escritório uma senhora com aproximadamente 25 anos de casado e que vivia um relacionamento abusivo, né? Vivia um relacionamento com abuso psicológico, com abuso da condição econômica, e que ela tem um filho especial. Ela tem um filho especial e nessa separação do casal, o marido pegou e falou bem assim, e quem vai ficar com o menino sou eu. Não. Aí ela virou, tipo assim, ela estava querendo abrir mão de todos os direitos dela para ficar com esse jovem. E ele não é mais jovem, não é criança mais. Né? É especial, mas já tem 20 e poucos anos. Aí naquela conversa dela, tipo assim, ela colocou a maternidade naquele lugar. E aquele homem usou essa maternidade dela para ser o jogo da manobra, para atingi-la. Para dominar. Para atingi-la. Então, eu conversei muito tempo com ela, e claro que eu não sou especialista da área psicológica, não é sobre isso. O que eu queria era ter essa escuta e sentir, né,
qual era esse sofrimento. E o que eu percebi ali, e eu não tenho, o meu papel como advogada não é me intrometer nas decisões dos meus clientes, é apresentar para eles as possibilidades que são mais reais, mais possíveis e que garantam os direitos, né? Garantam os direitos. Eu não tenho como dizer, olha, você vai fazer isso aqui porque eu quero que você faça assim. O desejo é do cliente. Mas muito me chamou a atenção esse lugar, porque ela abriria a mão dos seus direitos, porque ela não queria também que o pai assumisse o papel de pai, porque ele não é pai. Né? Mas ela aonde que está essa? Aonde que está? Não tem relação de guarda, ele é maior de idade. Seria a curetela, né? Seria a curetela. Então, assim, esse lugar, né? Qual é esse lugar de pai? Qual é esse lugar de mãe? Então, é só a mãe que sabe fazer as coisas? O pai não sabe fazer as coisas? É só a mãe que dá conta dessas responsabilidades? O pai não dá conta dessas responsabilidades? Então, nós criamos uma sociedade onde a mãe é que dá conta. Mais uma vez, é o machismo que está aqui. Que quando a gente vai falar de aborto, essa mulher é criminalizada pelo aborto. Agora, o homem aborta todo dia. Quando ele engravida uma mulher, ele nunca mais vai lá para saber como é que está o filho. E abandona. Então, assim, em todo momento, a criminalização está em cima dessa mulher. Então, a gente precisa conversar sobre esses temas. E dizer, olha, esse peso que está colocado sobre os nossos ombros, ele precisa ser dividido. E família é isso. Família é dividir. Aí envolve todo o contexto, né? Quando a gente fala assim, ele pediu a guarda, mas a gente não conhece melhor, né? Mas por quê? Será que foi só para obrigar essa mulher a ficar com o tratamento desse pai, né? Porque ele é tão amoroso a ponto de querer cuidar, né? É sobre essas questões que às vezes a gente se coloca nesse lugar e assim, será mesmo que é toda a minha responsabilidade? Eu entendo que a senhora quer dizer. Não é toda a minha responsabilidade. É claro que em casos reais você vai avaliar os casos reais. Mas quando você coloca no subjetivo, você diz, não, a responsabilidade é conjunta, ela precisa ser pautada. E eu acho que discutir gênero nas escolas, falar sobre a Lei Maria da Penha, falar sobre o papel da mulher, da violência, do machismo, do patriarcado, é você formar uma geração para pensar diferente. Formar uma geração que os homens vão se responsabilizar. Formar uma geração que vai ter mais empatia, que vai ter mais compaixão. Nós temos meio que levar essa porque já foi comprovado que se colocar um exemplo de família, o pai também de mulher, e aí tem uma filha dessa filha, e ela está observando então observando ali a missão da mãe, né? Aí grande a chance dessa menina, ela se tornar mulher, porque a base da não, você não é. Você naturaliza a violência. Você naturaliza. Né? A Hannah Arendt falava, né? A banalidade do mal, né? Aquilo acontece tanto que é banal, é comum. Então, é natural. E não é natural. Eu tenho que me indignar todo o tempo. E isso que eu estou falando, gente, não estou dizendo que eu sou assim. Porque eu sou o reflexo dessa sociedade. Eu sou uma pessoa que fui criada com esse machismo, com esse preconceito, e eu vou me desconstruindo a todo tempo. Então eu começo, eu me pego, né, falando com vocês isso, mas amanhã cometendo um erro horroroso, mas como é que eu vou ressignificar isso? Como é que eu vou mudar esse meu olhar? É dialogando, né? É participando desses momentos, é conversando com as pessoas, é sentindo a dor do outro, é tendo empatia, né? É ouvindo, é podendo escutar, é podendo falar também das minhas dores. Então, é nesse espaço onde que a gente precisa fazer essa comunicação. Porque hoje a gente parece que não tem mais isso. Enquanto a gente está conversando aqui, alguém pode estar sendo irônico com a nossa fala e falando lá, aquelas duas mulheres, tem o que fazer, vai lavar a louça. Nem gosto de lavar a louça.
Nós estamos aí todos os dias desde que são as frustrações, né? Sim. É importante saber onde ajuda, como que nós podemos ajudar, né? Falamos tanto no trabalho, principalmente, inclusive na adolescência, buscar grupos de apoio, madrinhas, né? Que são as amigas, ou uma especialista que lembra tudo o que aconteceu, para que você não tenha caído, né? E muito no relacionamento. E não esquece de procurar ajuda, né? Então, sabe, já apoios, né? Então, vai falar melhor. E ajuda as pessoas a gerar renda para que elas não possam, para que elas possam ter filhos, né? E aí você vai identificar, né? Você, mais uma vez, você está passando por esse processo de violência procuradora, e se você tem dúvida, mas não está no relacionamento aqui, eu, enquanto especialista, tenho como te atender, tenho expertos, minhas abordagens, como falei, eu falando que o eco da minha voz. Tá horrível. A voz horrorosa. Então, assim, nós vamos tratar. Para mim tá saindo certinho aqui a sua voz. Ah, então tá bom. Essa questão da dependência emocional, tá? Que tanto vezes é confundida com amor. Um dia fiz uma live também, acho que a Salva. Então, informação, você precisa tratar da culpa, tá? Então, vamos conversar, vamos nos ajudar. E eu vou fazer futuramente, em breve, esse formulário para as mulheres, um formulário totalmente, né? Para a gente fazer, doutora, que tem interesse de participar da roda conversa online, Sim. porque a gente atingir mulheres do Brasil, né? Inclusive, eu tenho clientes e conhecidos bastante, né? Quem quiser participar, quem quiser na nossa seria psicóloga, advogada, até uma delegada também. Então, nós vamos montar essa força e nos outros tá? E a gente está preparando também uma série de vídeos que vai falar um pouco mais sobre esses instrumentos, né, da Lei Maria da Penha, de forma mais explicativa. Aqui na live a gente vai falando da lei, né, mas de uma forma mais sensibilizadora, para que a gente compreenda a essência da lei. Mas para aqueles que são operadores do direito, a gente está trabalhando aí um projeto para conversar um pouco mais sobre as nuances da lei, né? Como que nós, advogados, atuamos com a Lei Maria da Penha, para que ela chegue de fato a quem precisa, né? A lei, ela não pode ser uma letra morta. A lei é para ser viva, né? Para ser o tempo todo utilizada quando esse direito é agredido. Então fica aí a dica para vocês me acompanharem aí. E dessa forma, né? Dessa forma inusitada, rindo, brincando, porque a vida tem que ser leve, ela não tem que ser chata, ela tem que ser leve e divertida. Tratar um assunto sério, mas de forma mais contraída, a pessoa pode se abrir mais, né? Isso. Então, fica aí a dica para vocês. Doutora, muito obrigada, né? A doutora Sandra falou muito mais sobre violência doméstica, vamos abordar, porque não começa, né, a física, raramente, começa já com a agressão física, né? Ela começa quando eu chego no ponto, porque já passou por todo o processo de violência psicológica também. Não deixa, será que é tanto? Entendeu? Ele tá dizendo será que ele vai acompanhar todas as nossas lives. Então, prazer. Então, me sigam, doutora, que vocês vão ficar bem informados, né? E sempre possível, nós vamos estar aqui com mais informações, tá? Então, é sempre bom conversar com você, Mel. Ó, tô pensando em passar o carnaval aí em BH, hein? Ah, é? Vai sair aí da praia pra vir aqui pro BH? Tô pensando, minha filha mora em BH. Ó, se a senhora vier,
Se eu decidir passar o carnaval aí, eu já vou te ligar e vou dizer, quero saber tudo nesses bloquinhos. Não, vai ser um prazer te receber aqui. Tão alto astral. Um grande beijo. E quando você vier aqui no Espírito Santo, minha casa está aberta aqui para te receber. Vem para cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Tá, eu que agradeço, os seus convites são sempre maravilhosos. É uma alegria poder falar sobre esse tema que para mim é tão caro, né? Dialogar sobre a Lei Maria da Penha, dialogar sobre os direitos da mulher, dialogar sobre essas nuances, né? Nós estamos a todo tempo passando por dificuldades relacionadas a essas questões. Então, dialogar, conversar e poder interagir com uma mulher inteligente e que tem tanto para nos ensinar como você é uma maravilha. Nossa, igualmente, eu aprendo muito, muito, muito o tempo todo. E é muito importante não só conscientizar as mulheres, mas saber muito como ajuda, tá? Por isso que eu sou como bom, nunca vai solicitar aqui, tá? Daqui a pouco a OAB me corta, que eu vou de propaganda. Beijo, beijo, minha linda. Ó, grava a live, que a nossa última não ficou gravada não, tá? Quero agradecer a todo mundo que passou aqui. Adriano Albertino, maravilhoso. É um cara que milita na área da igualdade racial aí, é uma referência aqui no estado do Espírito Santo pra gente. Graziele, Tuane, maravilhosa, Ruth, Anderson. Ai, tem tanta gente, Mari César. Quem mais tá aí que eu não tô conseguindo ler, não? Nossa, vou mandar pra você, hein, Mário. Vai acompanhar as nossas lives, hein? Vou deixar sempre. Passou aqui tanta gente. Doutora Sandra, queremos fazer uma live com você. Vamos fazer nós três. Eu, você e Sandra. Aí nós vamos... Espírito Santo, Minas e Paraná. Nós vamos bombar. Vai top, vamos com muitas mulheres aí. Esse é o nosso papel. Um grande beijo. Grava aí e depois me manda, tá? E salvar aqui, tomar que dê certo. Tchau, beijo. Boa noite, gente. Até a próxima. Até a próxima.